É isso aí, pessoal. Felipe Melo e Denilson se rendem e detonam Rizek. Vem novos reforços por aí. O Flamengo está com um pacotão de reforços. Eu trouxe esse corte completo para vocês. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like maroto e compartilhe com os amigos. E vamos agora para o corte. Ao fim do primeiro turno, né? Claro que a melhor situação é do Flamengo, que lidera o turno com um jogo a menos. O Cruzeiro perdeu do Santos, estacionou em 37 pontos, ele tem 19 jogos o Cruzeiro. E o Palmeiras tem 36, né? O Palmeiras tem 36 em 17 jogos, o Flamengo tem 18 jogos, o Cruzeiro tem 37 pontos em 19 jogos e o Palmeiras tem 36 em 17. Quer dizer, ele está numa situação extremamente competitiva no Campeonato Brasileiro. Você vê como já descola do Bahia, que é o quarto colocado, né, que ontem empatou com o Fluminense. Botafogo, que massacrou o Fortaleza, chegou à quinta posição. Mirassol caiu uma, foi para sexto. São Paulo é o sétimo. Bragantino, em ladeira abaixo, é o oitavo. Fluminense é o nono. Impressionante o Bragantino. Impressionante, não ganhou ainda pós-Copa. O Galo é o décimo. Empatou hoje com o Vasco em São Januário. O Internacional é o 11º, o Ceará 12º, o Corinthians joga amanhã com o Juventude, o Santos chegou a 21, 2 vitórias seguidas contra a Juventude em casa e o Cruzeiro fora. O Grêmio jogando agora com o Sport 21, Vitória 18 e na zona do rebaixamento o Vasco, o Fortaleza, o Juventude e o Sport. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro. O Bragantino ganhou do Corinthians pós-Copa. Verdade, única do Corinthians depois primeiro jogo. Empatou com São Paulo e perdeu todas depois. Exatamente. Todo mundo tava rolando ainda, a Copa do Mundo de Clubes estava rolando ainda. Foi no dia da final, no dia da final. No último minuto. Isso. Agora fazer uma menção depois aqui. Depois empatou com São Paulo e aí só perdeu. Eu acho importante, dos 7 primeiros colocados do campeonato, Rizek, que o São Paulo é o 7º, o São Paulo foi o único que venceu 5. Num campeonato, venceu 5 jogos num campeonato brasileiro, por isso que coloca o São Paulo nessa posição. 5 seguidas, né? 5 seguidas. Perde do Flamengo, empata com o Bragantino e ganha as outras 5. Então, assim, o torcedor, obviamente, acaba se iludindo com a campanha. Acho que tem que ter o pé no chão. É uma campanha, até esse momento, você vencer 5 jogos seguidos num campeonato brasileiro. Pelo quê? Você acha que o São Paulo briga pelo quê no brasileiro? Eu acho por uma vaga na Libertadores. Também acho. Não briga por título, briga por vaga na Libertadores. O Bragantino, que até o começo da Copa do Mundo de Clubes jogava para ser líder do Campeonato Brasileiro. Perfeito. E pós a Copa do Mundo de Clubes está vivendo essa situação. E aí, mais uma vez aqui no fechamento, a gente elogiar o Mirassol. A campanha do Mirassol. 17 jogos, né? Ainda tá devendo 2, se eu não estou enganado. A campanha do Mirassol é impressionante. Aí o jogo ontem foi bom com o Flamengo, cara. Foi bom. Por quê, Rizek? O Felipe Melo elogiou o Mirassol ali. Parabéns pelo uniforme também, uma homenagem à seleção de 70, aos 100 anos do Mirassol que eles completam esse ano. Então, assim, uma camisa muito bonita. Agradecer também que eu recebi a camisa em casa pelo presente. Mas se você pegar o time do Mirassol... Ganhou só uma? Ganhei só uma. E serviu, tá? Eu provei assim, serviu. Não vou voltar a jogar não quando tenho saudade. Eu tenho saudade? Não, ainda mais depois que aconteceu quarta-feira. Saudade nenhuma. Não dá saudade não. Então assim, o jogador, você pegar o elenco do Mirassol, que aí às vezes a gente fala assim, é o Mirassol construindo uma história no mundo do futebol e tal. Você pegar o elenco, todos os jogadores passaram por times e sendo protagonistas em alguns times. Mas você não achou, impressão minha, no primeiro tempo, que assim, inclusive o nosso pré-jogo foi maravilhoso, porque entrevistou torcedores do Mirassol, do lado de fora do Maracanã, muito encantados pela primeira vez. E o maior estádio brasileiro. Eu achei o primeiro tempo, assim, o Mirassol meio encantado com o Maracanã, assim. Aí o segundo jogou mais, mas o primeiro tempo, assim, estamos aqui no Maracanã encarando o Flamengo. Eu achei que meio encantado o Mirassol demais. E aí eu acho que a diferença do Mirassol é a coragem de jogar com os grandes clubes. Sim. Não é um time que fica esperando. Mas você não achou eles muito encantados no primeiro tempo? Que eu já joguei no Maracanã várias vezes e eu também fico encantado quando eu jogo no Maracanã. Que é um palco do cenário mundial. O Flamengo no Maracanã, claro, cara. E um Flamengo... Cheio, estádio cheio. Líder do campeonato, lotado, né? Líder do campeonato e é o time a ser batido, na minha opinião. Sim. Por tudo que o Felipe Melo falou ali, do elenco, da qualidade de todos os jogadores. Sai jogador e entra outro, você fala, caramba. Então por isso que, se vocês vão lembrar que no domingo passado, a gente estava falando aqui que o Flamengo ele não dominava o adversário. Que dá para dominar mais o adversário. Eu até acho que tem posse de bola, só que eu acho que o Flamengo cria pouco. O Flamengo fica muito com a bola, mas na hora de criar e finalizar, acho que o Flamengo finaliza pouco.
8 gols sofridos, né? É uma campanha muito forte, muito forte. Não, e teve a oportunidade de empatar o jogo. Agora falando do Mirassol um pouquinho, assim, realmente tem que fazer uma menção ao Mirassol, porque eles estão colhendo, né, o que um dia foi plantado, de fato. É a lei da semeadura que eu falo que não falha nunca. Porque venderam um atleta, aí ao invés de pegar o dinheiro e dividir o dinheiro, gastar dinheiro com coisas, foram lá e... Luiz Araújo, né? Exatamente, foram lá e investiram no CT, investiram no clube, e é por isso que o clube tem colhido esses frutos aí, sabe? Hoje o atleta quer jogar no Mirassol. Se tem um treinador, que eu vi uma entrevista falando do treinador, que ele gostava de jogar futebol manager, que é um cara que entende futebol. Eu também estive no hotel do Mirassol, recebi também a minha camisa, muito obrigado ao Mirassol. Tive com alguns atletas conversando sobre ele, dentre eles o Iago Felipe, que é um grande amigo meu. E ele falou, cara, eu tô surpreendido com o treinador, a forma que ele trabalha, a forma que ele cobra, muito bom treinador, assim, com uma mentalidade realmente, o cara entende, gosta de futebol. É por isso que o Mirassol tá fazendo um bom campeonato. Nada é por acaso, nada é por acaso. Tem bons diretores, o próprio Paulinho, que é um diretor, um menino que entende futebol, sabe? Então, assim, tudo realmente em prol do Mirassol, torcida vai lá, enche o estádio, e o Mirassol realmente tem colhido frutos daquilo que tem feito ao longo desses anos. E jogou ontem da mesma forma como jogou todos os outros jogos. Ele não conseguiu jogar em alguns momentos porque enfrentou o melhor time do campeonato. Mas a postura, a ideia de jogo, a identidade era a mesma. O Mirassol, às vezes, faz ajustes, lógico. Joga em casa contra um time mais fraco, faço um ajuste, vou fora. Mas a cara do time, a proposta do time, ele não perdeu. O Rafael Guanais, pra mim, é o melhor treinador do campeonato no primeiro turno. Então você já largou. Pra você é o Guanais. Perdão, me antecipei, mas sim. Não, perfeito. Pra mim é o Guanais. E pra você, só? Também. O que ele tá fazendo é de tirar o chapéu. E inclusive, no começo do jogo, o Mirassol teve 2 chances claríssimas de abrir o placar, né? E é essa a esperança que eu tenho, pensando em alguns jogos aí, né? Porque o Flamengo era, pelo time que tem, pela estrutura que tem de atletas, o contexto todo, era para estar nesse Campeonato Brasileiro com uma diferença bem maior. Já vou debater se vocês deram uma desanimada com o Cruzeiro pela sequência em casa aí de perder do Ceará, hoje perder do Santos. Eu achei que vocês iam eleger o Jardim, o melhor técnico do turno, confesso. Mas eu acho que pelo contexto, né, o que faz o treinador do Mirassol com o que tem... O Guanais eu acho que é a primeira vez em Série A. Primeira vez. É o primeiro trabalho dele em Série A. Primeira vez do Mirassol e primeira vez do Guanais. É o primeiro trabalho dele, então assim, chama muito a atenção, né, a coragem que ele tem, esse DNA que ele construiu dentro do Mirassol. Você também vai de Guanais? Eu acho que por causa desse cenário, né? Porque o Cruzeiro viveu uma situação durante essa temporada, uma situação difícil de ser administrada, que foi a questão lá do Dudu. A questão do Dudu, a questão do Gabigol, que o Gabigol hoje está tendo um comportamento tranquilo, ele aceitou a posição de ser suplente, de ser reserva do Cruzeiro. O próprio presidente foi o dono falando. O tamanho do Cruzeiro administrar uma situação com grandes jogadores que tem e da forma que o Léo Jardim ele conduziu isso ele, é o Jardim também, mas eu não posso deixar de falar do líder do campeonato. Sim. O Felipe Luiz é o treinador do líder da competição, que tá em todas as frentes, saiu da Copa do Brasil agora, mas continua na Libertadores, é o líder da competição, tá jogando bom futebol, difícil perder. Então, assim, pra mim tá entre esses 3. Agora, se eu tivesse que decidir seria o Guanais, sem dúvida alguma. O Felipe Luiz, o Flamengo, pra mim, é o time que teve as melhores atuações do campeonato. Se você pegar assim, que time jogou o melhor jogo, a melhor atuação de um time, talvez você vai botar aí 1 ou 2 do Flamengo, e aí vem o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo teve mais em maior quantidade e qualidade. Então, o Felipe, evidentemente, é um dos treinadores do campeonato. O Leonardo Jardim, ele foi um ponto de mudança, e por isso ele merece muito destaque, porque o Cruzeiro vinha todo atrapalhado, com um ambiente ruim, com contratações feitas erradas desde o meio do ano passado e também no começo desse ano. Não se falavam a mesma língua, a ideia de jogo e o elenco que se tinha ali mudou radicalmente do Diniz para o Jardim, e ele conseguiu dar um jeito na coisa. Ele afastou quem tinha que afastar, fez as mudanças que precisava fazer e o time começou a jogar bem. Mas o feito do Mirassol é muito grande, porque assim, nós estamos falando de uma diferença de orçamento absurda. Por melhor que seja a organização do Mirassol, o investimento, a seriedade, a gestão, chega uma hora que o dinheiro pesa demais. Então a gente está falando de Flamengo-Cruzeiro, o Flamengo com o dinheiro que merecidamente ele tem, o orçamento que ele tem porque ele se reestruturou financeiramente, o Cruzeiro que é uma SAF que tem um dono, e o Mirassol na sua estreia na Série A. O feito do Mirassol para mim é o maior da história dos pontos corridos até aqui. Eu não me lembro de nada que tenha me chamado tanta atenção. Eu repito, pode terminar o campeonato
campeonato com o Mirassol brigando contra o rebaixamento. Eu não acredito nisso, mas pode acontecer. Até agora, depois de 17 rodadas para o Mirassol, eu não me lembro de nada tão... que tenha me chamado tanta atenção assim em 22 anos de pontos corridos. E o Jardim, importante também, só uma coisa, desculpa, Rizek. O Jardim, eu estive um tempo atrás lá no Cruzeiro visitando, e aí tem que ter também a sorte, digamos assim, de tu cair num clube sério. Porque eu estive com o Pedrinho, e o Pedrinho, foi bem naquela época do Dudu ali, o Pedrinho falou assim, ó, nesse cara, o Pedrinho, que é o presidente do clube, nesse cara aí, no Léo Jardim, ninguém toca. Ele tem toda a autonomia para fazer o que ele quiser, eu confio muito nele. E aí o tempo passou, né, a questão do Dudu deu razão, né, ali pro Jardim, e hoje ele colhe também frutos importantes, principalmente porque tem a confiança de quem comanda. Legal, os 6 primeiros colocados, o Cruzeiro ganhou de todos eles. Ele ganhou do Flamengo, ele ganhou do Palmeiras, ele ganhou do Bahia, atropelou o Bahia. Ele ganhou do Botafogo e ganhou do Mirassol. Brasileiros que vão começar o mata-mata da Libertadores. Você aponta seu smartphone e a nossa pergunta é: quem tem mais chance de ser o campeão da Libertadores? É o Botafogo? É o Internacional? É o Flamengo? É o Palmeiras ou é o São Paulo? Flamengo, pra mim. Ou Fortaleza? Flamengo, o Fortaleza é uma situação constrangedora no brasileiro, né? Tomara que saia, porque Só pode falar um. Pra mim, o que vai mais longe, o que vai ser campeão da Libertadores, pra mim é o Flamengo. Até pelo caminho. Secou, hein? E até pelo caminho que o Flamengo Secou, tem. hein? Eu acho que Eu tô aqui. o Internacional, mas o Internacional, pai, não sei não, hein? Internacional. Ó, daqui a pouco todo time frio. Daqui a pouco vai receber o carinho do pessoal do Sul também. A gente tá, Todo time campeão que fez história, ele ganhou quando o pessoal menos imaginava. Pra mim o Flamengo. Eu ganhei do teu São Paulo lá e ninguém imaginava. Enquete, mano, dentro da enquete que eles estão fazendo, a gente tá fazendo na enquete. Se você falaria quem ali? Eu conheço você e eu sei que você falaria o Palmeiras. Não. Não, o Inter, eu acredito muito. Eu tenho que acreditar, né? Até porque eu falo também para uma grande parte do Sul lá. E eu vejo sinceramente que essa parte, esse lado da tabela aí, quem passar entre Inter e Flamengo tem grande chance de ir para a final. O Flamengo, por natureza, pelo seu time mais poderoso, e o Inter, pela força que daria, não sendo o favorito contra o Flamengo. Joga em casa o primeiro jogo do Flamengo, né? Maracanã em casa. Primeiro jogo no Maracanã. Foi segundo num grupo ridículo. O Flamengo conseguiu ser segundo, cara. E o Inter tem que ter a esperança de que o Flamengo siga jogando assim, porque o Flamengo não atingiu ainda o seu maior nível. Exato. Então aí é uma oportunidade, pegar muito o que aconteceu no jogo do... Chaveamento no ar. Hein? O que aconteceu... O São Paulo vai visitar o Atlético Nacional, e que foi o segundo colocado no grupo do Inter, decide em casa. O Botafogo recebe a LDU, decide fora. O Palmeiras visita o Universitário, decide em casa. O Fortaleza recebe o Vélez, decide fora. O Internacional vai visitar o Flamengo, depois recebe o Flamengo no Beira-Rio. E o chaveamento está na sua tela. Losetti, qual brasileiro você opinaria que tem mais chance? Acho o Flamengo porque acho o melhor time entre todos. Acho que tem o melhor elenco, acho que está no melhor momento. Mesmo tendo vindo de uma fase de grupos em que ele ficou em segundo. Porque muda completamente. Ruim, né? Mas muda, é outro campeonato. O River Plate cansou de fazer isso. Agora tem a questão também do que vai ser prioridade para cada um. Né? Não sei se o Flamengo vai priorizar a Libertadores em determinados momentos em que o Campeonato Brasileiro também estiver afunilando. O time brasileiro que ganhar a Libertadores, e é muito provável que algum ganhe, vai ter um grande enrosco para resolver lá em dezembro, porque tem o Intercontinental para jogar durante o Campeonato Brasileiro. O brasileiro só acaba perto do Natal. Então tudo isso vai ser avaliado pelos clubes. Esse ano essa novidade é maravilhosa. O brasileiro acaba depois do Intercontinental. Isso. Imagina que se um desses vai para o Intercontinental, tá brigando pelo título, como é que faz? Ou brigando lá embaixo. Tem o Fortaleza, o Inter ainda não está numa situação confortável, melhorou, mas ainda não está. O São Paulo melhorou agora. Ele vai ser obrigado a abrir mão de rodadas do brasileiro. Então, assim, olhando friamente, para mim o Flamengo é o melhor time, por isso tem mais chances. Mas vai ter um monte de fatores aí no meio que podem mudar. O seguinte, isso. É impossível você disputar o Mundial e ser campeão brasileiro. Você vai ter que escolher um. Se você estiver dependendo de rodadas na reta final do brasileiro. A não ser que você abra uma vantagem e largue seu sub-20 aí jogando. Exatamente, você vai ter que escolher, é complicado. E aí, Felipe? É muito difícil, cara. Assim, falar quem vai bater campeão é muito complicado. Quem tem mais chance? Pra mim, Flamengo, Botafogo. O Botafogo tá crescendo.
O Botafogo é um bom time, chegou alguns atletas aí que já estão fazendo uma diferença enorme no elenco do Botafogo. E Palmeiras, porque o Palmeiras chega sempre. Sabe? Eu acho que teremos, de fato, mais uma final brasileira. Acho que teremos mais uma final brasileira. Agora, se tiver que falar quem vai ser o campeão, que eu acho que vai ser o campeão, eu diria hoje, pelo que está acontecendo, o Flamengo. Você vê que a pergunta é menos cruel, é quem tem mais chance. Quem tem mais chance, eu colocaria esses três. Sem dúvida, esses três. Esses três. Mais chance. Assim, é Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Entendendo, aí eu vou com o Sobis. Eu acho que quem passa de Flamengo e Inter bate na final. Pelo chaveamento. Acho que tem grandes oportunidades de chegar na final. Cara, e a chovendo uma olhada, falar que Fortaleza nesse momento é o que tem menos chance. Olha a situação do Fortaleza no Brasileiro. Fortaleza precisa cuidar do Campeonato Brasileiro. Isso, ele tem que olhar pro Campeonato Brasileiro. Ficar na São Série Paulo, A. caindo na Copa do Brasil, vai ter 2 frentes para se dividir. Botafogo joga em 3 frentes. Internacional também não pode abandonar o Brasileiro, de jeito nenhum. Embora tenha conseguido subir, assim, pelo menos largou uma zona bem incômoda da tabela, né? Venceu Saiu da jogos. Copa do Brasil e não pode abandonar o Brasileiro de jeito nenhum. Flamengo não joga mais a Copa do Brasil, assim como o Palmeiras. Então, ó, o único que joga 3 aí é o Botafogo. É o único que tá vivo em 3 aí, é o Botafogo. E nas Copas, Botafogo, principalmente Copa do Brasil e Libertadores, muito vivo. Porque se você falar de Campeonato Brasileiro, são já 10 pontos do Flamengo, é difícil, não é fácil. Então, as Copas realmente são as coisas que podem salvar o ano do Botafogo. Tá 11, né? 40, 29, 11 São pontos. 11 pontos, é muita coisa para... E pode acontecer? Pode, mas é difícil, exatamente. E contratando, hein? Porque o Botafogo nunca para de contratar, né? E bem, E nem sempre acontece o Botafogo, por exemplo, do ano passado, que, sei lá, em 5 meses criaram ali um DNA, um time vencedor pra caramba, e já desmontaram o time e estão montando um outro time. Isso não é Só nesse ano já é o segundo que eles estão montando. Então, assim, você criar um time campeão em 5 meses, não é toda hora que isso acontece. E treinador novo também. Né, Felipe? Não é só o time, o treinador antigo, não. Um time que em 5 meses te dá um resultado. Exatamente. É muito difícil. Agora, olha como uma semana no futebol brasileiro parece uma vida, cara. O Cruzeiro atropelou o Botafogo. Atropelou. Fora de casa. Fora de casa. Hoje o Cruzeiro perde em casa do Santos. O Botafogo vai lá e massacra o Fortaleza. Né? Assim, como em uma semana, assim, cara, você tem... Mas aí como que eu não vou acreditar que o Inter tem chance de passar pelo Claro que tem chance. Eu tenho que acreditar. Não, óbvio que tem e é chance. outro campeonato, mata-mata, estratégia. Você acha que é bom pro Inter decidir em casa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Inter tem que conseguir um empate aqui no Rio, porque é complicado, mas é estratégia, é mata-mata. O Inter estava no grupo da morte, classificou em primeiro e deu o azar de pegar o melhor time do continente hoje, né, como segundo colocado. Mas Foi tem o que que o Flamengo passar por fez isso. no Mundial. Exatamente. Tava num grupo difícil, passou em primeiro, pegou o Bayern. É o mundo da volta, né? Agora são 3 jogos seguidos, né? Flamengo e Inter agora. Porque tem Brasileirão fim de semana também. Isso. Que é no Beira-Rio. São 2 jogos no Beira-Rio. Tem um Denilson neles. No Flamengo. Quanto tempo não tem um Denilson neles, hein? Tá faltando drible? Vou falar pra vocês, eu tava com uma saudade do Denilson neles. A gente vai colocar o Denilson neles, soltar a imagem, que eu acho que é bacana pra caramba, que é esse futebol vistoso, que a gente não vai dar tempo no fechamento de hoje colocar... Alô, Fabrício Bruno, hein, pai? Vai sonhar com o moleque Ney, hein, pai? Você tomou uma hoje, mas bonita. Mas o Denilson neles não é você, Fabrício Bruno, é você. Solta aí. Toma que é de graça, pai. Esse é o famoso chapéu. Não sei como é que agora. Como é que fala no Rio? Lençol? Chapéu também, então? Você gosta mais desse drible ou da assistência que ele dá no jogo? Eu gosto mais do drible. Papai. Eu gosto disso Então, aí, irmão. aproveitando que você citou o Neymar, a gente não tem a imagem. Mas que mais ainda bem. É isso aí, pessoal. Como vocês viram na matéria do Fechamento Esporte, os 3 times têm grande chance de ser campeão na Libertadores, né? Flamengo, Palmeiras e o Botafogo. E acredito 100% no Flamengo. Flamengo, que é líder agora na tabela com 40 pontos, está líder, né? E vamos torcer para que o Flamengo vença. E se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos.
Aqui no canal Na Rede do Gol tem conteúdo sempre para você. Te vejo no próximo vídeo. Fui!